Voltamos com Luiz Fernando Santos Reis e Bernardo Barbosa. Na entrevista a seguir, vamos entender qual o cenário dos programas de compliance no estado do Rio. O cenário do Rio hoje em dia com relação ao compliance é um cenário bastante promissor. Eu posso dizer que ainda não é um cenário muito intenso. As discussões estão acontecendo, as pessoas estão cada vez mais procurando aprender, tem muita busca por cursos, por palestras, e as empresas já começam a tomar partido desse tipo de situação. Os órgãos públicos também, nessa virada de ano, apresentaram aí algumas propostas nesse sentido, então temos um cenário bastante promissor para os próximos anos. Nesse momento ainda crescendo, não diria incipiente, acho que já passamos desse momento incipiente, mas acho que ainda precisamos aprimorar muito mais e temos muito espaço para isso. Aqui no Rio a gente percebe um grande movimento já desses órgãos, principalmente que lidam com o público, né? A Firjan já desenvolveu um programa de compliance bastante interessante. Temos alguns institutos falando sobre isso, as universidades estão discutindo bastante. Ao que me consta, praticamente todas as universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro já discutem em alguma instância esse tipo de approach, né, o programa de compliance. E as empresas públicas, ao que parece, estão andando já com seus programas também. Isso é um grande trunfo. A Associação das Empresas de Engenharia fez um evento no início desse ano e esse faz parte de uma série de mais 4 encontros que vão acontecer ao longo desse ano. E o interesse vem crescendo também, tanto do setor público quanto também do setor privado, né? Isso é verdade. Nós temos feito já uma série de eventos dentro dessa linha, que nós chamamos muito mais de treinamento que de seminários, porque ele visa treinar não só as estruturas internas, como de todos os associados. Esse último evento que nós fizemos, que foi 15 dias atrás, nós tivemos cerca de 160 participantes, dos quais 50 eram funcionários públicos. Isso nos deixou extremamente satisfeitos, porque a gente sente que está permeando essa mentalidade e essa noção e esse trabalho, que é muito árduo. Porque a gente precisa se lembrar, e nós, do setor da construção, foi talvez o que mais foi atingido nessa história toda, tá? Nós temos que ter uma mentalidade diferente. Não é só tem um caminho, é fazer o certo porque é o certo. Se não for isso, não vai dar certo. Tá? Agora, o que eu acho fundamental é que haja essa interação do público com o privado. Por isso, a nossa alegria ao receber 50 pessoas. Não adianta um lado só querer fazer. Isso tem que ser todo um trabalho na sociedade. Tem que ser um conceito. Não adianta eu achar que eu faço em público, mas quando eu estiver sozinho, eu posso avançar o sinal porque eu estou sozinho. Então, eu acho que isso é muito mais um conceito que tem que se espraiar, que tem que se incutir em toda uma população e que não é fácil, mas que é trabalhoso, mas acho que é fundamental que isso seja feito. O que a gente fala no setor público também é da dificuldade da regra estar clara, né, estar definida e escrita. Existem estatutos, existem uma série de leis, mas sair da lei e virar realidade é um caminho que exige outras ações. Esse desafio, no meu entendimento, é comum, tanto ao setor público quanto ao privado. Perfeito, né? Perfeito. A gente olhar uma pesquisa estimulada, né? Tantas empresas têm um programa de compliance, foi investido tantos milhões de reais em desenvolvimento de programas de compliance. Isso aí é uma sinalização de que isso está no radar das empresas, né, na medida em que, também trazendo para o lado do governo, na medida em que você vê movimentações do governo como um termo de compromisso ético que o servidor assina, né, nessa gestão, foi uma iniciativa também da CGE, que o servidor assinasse, você percebe essa movimentação. Mas eu costumo dizer que não é só produzir o papel. Nós temos que mudar a mentalidade. E a parceria pública-privada, como o Luiz falou, né, parceria pública-privada não no sentido, né, de construir algo juntos, algo físico, mas de construir conceitos juntos. O grande desafio hoje, um dos grandes desafios hoje, é nós mudarmos o ambiente de negócio do Rio de Janeiro. O ambiente de negócio do Rio de Janeiro, o ambiente, durante décadas, um ambiente contaminado pela corrupção. Isso é óbvio, basta ver os índices dos últimos acontecimentos. E aí você quebra, né, alguns dos princípios constitucionais como a livre iniciativa. Como que há livre iniciativa se o jogo é de cartas marcadas? Como que há livre iniciativa e as empresas podem concorrer entre si livremente e o melhor, o mais eficiente, ter o melhor lucro, né, conseguir fechar o contrato, se aquele contrato já está combinado desde lá de trás? Então, nisso aí, muito oportuno o que o Luiz falou.
tanto o setor público quanto o privado tem que caminhar na direção da integridade, cada qual fazendo os ajustes à sua realidade, mas isso tem que ser conceitos que tem que permear tanto o setor público quanto o privado. E nessa discussão toda já existem manuais. O próprio TCU desenvolveu um manual de integridade não só para órgãos privados, para órgãos públicos e para empresas públicas, mostrando que há, sim, diferenças que precisam ser consideradas também nas estruturas dessas empresas. Sim. Né? A CGU já, ano passado, ela já emitiu uma portaria, né, no nível federal, dando um tempo para que órgãos e entidades públicas federais fizessem seus programas de integridade. E aqui no Rio de Janeiro, no atual governo, nós estamos já reestruturando até a equipe, trazendo pessoas de fora para integrarem os quadros da CGE, para que nós também iniciemos a elaboração do programa de integridade do governo, que vai servir de parâmetro para que cada secretaria, cada órgão replique também internamente. Primeiro, eu acho que o manual é importante, mas é muito mais importante a conscientização e a aplicação dessa vontade do que do manual. Nós, na ERJ, temos feito trabalho junto em associadas, em que nós temos montado os manuais, os códigos de ética para associadas. Agora, nós temos ido às associadas fazer a palestra inaugural, fazer o treinamento deles, nós temos ido botar em funcionamento esses códigos de ética e compliance, porque elas não têm estrutura para isso. Eu acho que a nossa função, e em determinado instante pode ficar até antipática, é no instante em que nós virmos que existe um edital de licitação que não esteja correto, nós temos que denunciar esse edital. Exatamente. Por mais antipático que seja, por mais que crie uma antipatia de saída, mas eu acho que só assim nós vamos conseguir corrigir as coisas. Me permita, eu não digo antipatia não, eu diria que é necessário e a Controladoria conta com a iniciativa privada para fazer isso. Dentro da ideia de transparência, né, eu costumo dizer o seguinte, a corrupção é uma praga que se espraia na escuridão de dados, na escuridão das normas. Então, quanto mais luz, quanto mais transparência nos atos públicos, né, menor o risco de corrupção. Então, justamente, a ideia é que, inclusive em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, temos conversado com o Dr. Marcelo Lopes nesse sentido, de que nós façamos trabalhos de melhor qualificação de editais de licitação nos contratos. Eu estou há 13 anos na Polícia Federal investigando fraudes em licitação, fraudes em contratos. Então, é essa experiência que a gente está trazendo para a CGE, para que a gente evite justamente isso. E aí a ideia do controle social. Quando você tem um portal da transparência eficiente, quando você traz não só a empresa, mas o cidadão também para fazer essa fiscalização, o risco do ato de corrupção fica bem mais mitigado. Por quê? Porque a gente joga a luz no trato com a coisa pública. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.